Olá, queridos aprendizes da Brasilseg. Meu nome é César, eu trabalho numa empresa chamada Agência 4 Formação de Jovens e nós somos parceiros da Brasilseg no plano de desenvolvimento feito para vocês. Então, a Ana Cecília, que é responsável pelo programa de aprendiz, ela estava provocando a gente de formas diferentes como que a gente poderia chegar até os aprendizes, né? E um dos caminhos que nós encontramos é essa breve gravação, com o título de Sinta Medo e Siga em Frente. Então eu espero que isso seja útil, seja de proveito para vocês e que muito em breve a gente possa se encontrar pessoalmente. Então, antes desse encontro, espero que vocês aproveitem essa gravação. Então, antes da gente começar, tem alguns recados, né? De alguma maneira você vai receber, ou por e-mail provavelmente, a apresentação em PDF, que seria interessante você acompanhar junto com essa gravação. E eu também vou encaminhar um vídeo que é quase que uma lição de casa. Então, antes de assistir a gravação, seria interessante você assistir esse vídeo chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu vou mandar no link para vocês, tá bom? Beleza, eu estou aqui gravando do lado de fora, né? Achei que o ambiente era mais agradável, mas temos aí talvez alguns barulhos que podem atrapalhar essa gravação. Então, por favor, não se chateiem. Uma vez que a gente está gravando aqui fora, estou até com fone, às vezes pode vazar o som. Então, tá bom. Feito isso, vamos começar. Quando a gente construiu esse encontro, a ideia era muito mais de ajudar os aprendizes a conseguir ganhar um pouco mais de ordem interna, já que está tudo aparentemente tão caótico, né? Estão tirando debaixo dos nossos pés aquilo que a gente tinha por certezas. Então, fora a gente não tem muito o que fazer, agora internamente a gente pode administrar e controlar melhor esse caos. Muito bom. Então, para começar, eu deixei disponível para vocês um vídeo chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, como eu já citei. E nesse vídeo ele conta a historinha dando spoiler já, né? Ele conta a história de dois ratinhos e dois homens pequenininhos que vivem dentro de um labirinto. E eles todo dia fazem o mesmo caminho para encontrar o seu queijo. E, de repente, esse queijo desapareceu. Então eu queria que você refletisse um pouquinho, né? Especialmente para quem já assistiu, sobre qual desses 4 personagens representa melhor você no meio de toda essa mudança. E uma história como essa, ela é muito útil, porque quando a realidade ela é muito complexa para ser entendida, a gente cria metáforas, cria pequenas histórias que de um jeito muito genial, elas conseguem compactar toda essa realidade difícil de ser entendida. Então, recomendo que você assista, caso eu não tenha assistido, e tenta se colocar na posição de qual desses personagens me representa melhor. E veja, olha só que interessante. Quando você consegue olhar uma situação caótica de fora, você consegue trazer um pouco de ordem internamente. Você não fica tão confuso. Tá certo? Muito bom. Queria começar essa apresentação aqui fazendo um pouco de merchan para a Coca-Cola, né? Em 2008 eles lançaram uma campanha publicitária que o título era assim, olha só que legal. Você está aqui para ser feliz. A Coca-Cola refresca a sua saúde emocional. Tudo isso porque em 2008 a gente estava vivendo um momento de crise mundial. Todo mundo estava assustado por conta de um negócio chamado bolha imobiliária. Então, grandes instituições financeiras simplesmente quebraram, ruíram e levaram um monte de gente junto com elas também. Nos Estados Unidos, onde a crise foi mais aguda, mais intensa, o governo americano inclusive teve que comprar empresas, que senão ia ter um desemprego em massa, ia ser difícil de gerenciar. Tem um filme, se você quiser assistir para se aprofundar no tema, chama A Grande Aposta. Dá uma olhada, vale a pena assistir esse filme para entender esse colapso financeiro que o mundo entrou no ano de 2008. Então, dentro desse cenário, estava todo mundo bem pessimista, bem triste, né, com tudo que estava acontecendo. E vem a Coca-Cola com essa propaganda, né? Refresca a sua saúde emocional. E como que eles fizeram isso? Eles pegaram o homem mais velho da Espanha e
promoveram um encontro com uma menina que tinha acabado de nascer. Então, esse homem chamado Giuseppe se encontrou com a Aitana, uma menininha que tinha ali poucas horas de nascimento, né? E eu vou deixar o vídeo dessa propaganda também disponível para vocês assistirem. Acho que vale até a pena assistir o vídeo e depois você volta para esse vídeo aqui, tá bom? No vídeo você vai perceber que ele é muito otimista. O cara tinha 102 anos quando ele gravou, né, em 2008. E quando estava todo mundo muito pessimista, ele fala para a Aitana assim, olha, a vida é tão boa, que chegando no final dela, você só vai achar que ela foi muito curta. E aí eu fiquei pensando, poxa, vamos fazer um apanhado histórico rápido de tudo que esse cara já viveu? E aí eu fiz uma linha do tempo que você vai acompanhar na apresentação. Eu peguei ali a data de nascimento dele, deixa eu olhar aqui no meu arquivo, que provavelmente foi em 1906, e aí segue até o ano de 2008. Dá uma olhada assim, em quanta coisa esse cara já passou, por quanta coisa esse cara já passou. Então, ó, em 1914, se você puxar na sua memória, se a sua memória for boa, você vai lembrar que teve a Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, aos 8 anos de idade ele já estava ali, né, de cara com a Primeira Guerra Mundial. E na esteira da Primeira Guerra Mundial, se você tem boa memória, você vai lembrar daquela famosa gripe espanhola, né, que também ceifou a vida de muita gente. Então, beleza. 1914, Primeira Guerra. Em 29, teve o crash da Bolsa de Nova York. Então, os Estados Unidos estavam produzindo muito, né, para você fazer uma guerra, você precisa ter muitos recursos. E quando a guerra acabou, não tinha mais por que produzir. E acabou que foi tudo por água abaixo, toda a capacidade produtiva não tinha como ser consumida. E aí, acabou. Um colapso econômico, né, de novo se figurou. Quer dizer, aos 23 anos o mundo estava acabando de novo para o meu amigo Giuseppe. E aí, em 39, 10 anos depois da quebra da Bolsa de Nova York, com 33 anos, estoura a Segunda Guerra Mundial. E aí, de novo, Giuseppe está vendo o mundo dele cair por terra. E é importante lembrar, gente, que aqui no Brasil a gente viu a guerra de longe acontecer. Mas na Espanha era no quintal da casa deles. Então, o Giuseppe estava numa situação delicada de novo, né, com 33 anos. Aí passaram-se os anos, na década de 80, com 74 anos, você tem a época da década perdida. Eu recomendo muito que você pergunte para quem é um pouquinho mais velho, deixa eu passar a moto aqui, pergunta para quem é um pouquinho mais velho sobre essa década de 80. Foi uma época em que o petróleo, que, sei lá, o pessoal comprava $4 o barril, de repente os caras estavam vendendo a $10. Então, desestabilizou completamente, né, a economia no mundo inteiro. E foi muito delicado para muitos países aqui na América do Sul, por exemplo, a Argentina, eles tiveram que dolarizar na sua moeda. O Brasil, às duras penas, conseguiu manter a sua economia intacta. Mas o Giuseppe estava lá, passando de novo por mais uma crise, né, mundial. Em 2001, eu imagino que você se lembre, 11 de setembro de 2001, se você não lembra o que você estava fazendo, porque você é muito novo, pergunta para qualquer pessoa que você vai ver que ela vai se lembrar a roupa que ela estava vestindo, o que ela estava fazendo. Foi um momento em que a maneira como a gente encarava as questões de segurança mudou completamente. Então a gente não sabia o que era terrorismo, a gente não sabia o que era Estado Islâmico, a gente não sabia absolutamente nada daquele lado do mundo e de repente aí a gente percebeu que nós somos vulneráveis, né? Isso especialmente lá para os Estados Unidos, mas bem ou mal essas questões de segurança se impregnaram no nosso dia a dia, no nosso próprio comportamento. Você não entra mais no aeroporto sem ser revistado, né? Entrar no aeroporto era igual entrar numa rodoviária, não tinha nenhuma complicação. Depois disso mudou tudo. Em 2008 eu já comentei, né, sobre aquela crise da bolha imobiliária. E aí o Giuseppe morreu pouco tempo depois, ele morreu acho que com 105 anos. Né? Se ele tivesse vivo, ele seguramente estaria vendo essa crise acontecer e ele não perderia o otimismo. Você vai achar que a vida foi muito curta, esses momentos de crise passam. E aí eu queria só citar para vocês um ditado
que ajuda a gente a encarar essa situação com um pouco mais de hombridade, né? Se é que a gente já não está fazendo isso. O ditado diz assim, ó: tempos difíceis fazem homens e mulheres fortes. E eu tenho certeza que estes tempos difíceis estão dando a chance para a gente provar que somos homens e mulheres fortes. A nossa geração, essa geração novinha, né? Ela sempre foi taxada de ser mimada, desmotivada, difícil de engajar, de liderar. E esse é um momento que está sendo dado para provar que a gente pode ser forte, que as situações também podem nos ajudar e nos tornar mais fortes. Eu acho que o impeditivo para isso é o medo. E eu até pus uma imagem na apresentação do personagem Joker, do Batman, o Cavaleiro das Trevas. O Joker, ele é um personagem cativante, assim, ele chama muita atenção porque ele tem motivos que são completamente alheios daquele que a gente normalmente conhece, né? Numa das cenas ele fala assim, a chave para o caos é o medo. E eu concordo, gente. O medo ele gera um caos interno que confunde você completamente, que atormenta você completamente. Ele desequilibra a hierarquia que você tem, o senso de proporção. Então, às vezes um medo que ele seria contido e seria algo só para deixar a gente alerta, porque ele me desorganiza, eu posso achar que aquele medo é muito maior do que de fato ele é. Então, veja, não estou querendo minimizar os efeitos dessa pandemia que a gente está vivendo. Eu só estou querendo dizer que o medo pode te confundir e pode criar esse caos interno. E quando você está neste meio, você dificilmente consegue tomar uma atitude que seja útil, que seja produtiva. E se faz, às vezes, é por mero acaso, não por algo pensado e planejado. Então, para ajudar a gente a viver melhor neste tempo de caos, né? Eu queria trazer um conceito para vocês de gatilhos emocionais. Então, é uma ideia da psiquiatria e eu vou te explicar rapidamente com base numa pequena metáfora. Quando eu era mais novo, imagino que vocês também conheçam, tinha um brinquedo chamado pula-pirata. O pula-pirata era fácil, é um barrilzinho, você encaixa um pirata dentro e aí você, né, junto com seus amigos, começa a colocar umas faquinhas no barril. E, eventualmente, uma dessas facas pega no ponto que faz o pirata pular. E se o pirata pulou, você está fora do jogo e aí a gente continua até que sobe somente um, né? E ele é o grande vencedor. Então, um gatilho emocional funciona mais ou menos como uma faquinha entrando nesse barril. Então, olha só, às vezes situações que você vive não te incomodam, elas não tiram você de um estado de tranquilidade. Só que, de repente, aparece uma informação ou aparece uma determinada situação que altera completamente o seu estado emocional e te prepara para uma situação para se defender, para se atacar, para fugir. Vou dar um exemplo fácil aqui. Se eu estou andando na rua e um cachorro sai correndo na minha direção, babando, latindo, eu não preciso de meio segundo para que meu corpo inteiro acione esse gatilho emocional e meu corpo inteiro se prepare para aquela situação. Então, ou eu ataco ou eu corro, né? Eu não sei qual é a pior, o que é pior fazer, né, nessa situação como essa, que o cachorro é mais rápido que você provavelmente. Mas um gatilho emocional, ele organiza o seu corpo, ele prepara o seu corpo para se defender de uma situação agressiva. Ele desestabiliza completamente a sua paz, a sua tranquilidade, justamente porque ela é necessária de ser desestabilizada para você poder enfrentar a situação, né? Imagina você enfrentando um dinossauro, né, igual esse aqui que eu estou vestindo. Você não pode ficar tranquilo e sereno, você tem que tomar uma atitude que seja tão extrema quanto a situação que você está envolvida, que você está envolvido. Então, quem promove tudo isso é uma estrutura que está bem no eixo, bem no centro do nosso cérebro, chamada amígdala. E ela não é um ser muito inteligente, não é uma estrutura muito inteligente. Ela identifica uma situação, ela promove no seu corpo as reações que você precisa para lidar com essa situação. E quando acaba, seu corpo volta ao estado normal. Só que, olha só, imagina uma situação em que você não sabe direito aonde ela está, essa situação aversiva, você não sabe a forma dela, você não sabe direito como que você pode ser contagiado com ela, quem está com ela.
e você constantemente fica lendo matérias, revistas e conversando com pessoas sobre esse assunto, e você toda hora aciona um gatilho emocional. Isso vai tirando a sua saúde física e a sua saúde emocional. Conforme você vai acionando esses gatilhos emocionais, você vai prejudicando sua capacidade de se estabelecer bem. Então eu gostaria de dar algumas dicas para vocês conseguirem impedir que essas faquinhas, esses gatilhos emocionais sejam acionados, tirando você de um estado de tranquilidade, ao invés disso te pondo no caos. Então eu peguei num site norte-americano chamado CDC. Eu não achei nada no Brasil que fosse legal, que fosse interessante, então eu acabei pegando de um site norte-americano, né? E ele dá 4 dicas. Eu vou citar para vocês rapidinho essas 4 dicas, tá? A primeira delas: faça pausas ao assistir, ler ou ouvir notícias e mídias sociais. Por quê? Quando você lê uma notícia, automaticamente você libera no seu próprio corpo uma série de hormônios para te preparar para uma situação de defesa, de luta. Mas ela não acontece, você só leu e se assustou com aquilo. Então, de novo, você está jogando no seu corpo uma série de toxinas que são absorvidas rapidamente, mas o seu corpo não está preparado para ter uma constância disso, como acontece em situações como essa que a gente está vivendo. Então, escolhe um momento no dia. Um amigo meu falou assim para mim: olha, eu escolhi um momento no dia para tomar veneno. Então, quando chega mais ou menos ali, perto das 10 horas da noite, aí eu vou, leio, vejo tudo que eu quero dessa pandemia, aí depois até meia-noite eu relaxo e vou dormir. E aí acordo bem pro outro dia. É a decisão dele, né? Eu recomendo que vocês também façam algo parecido, não precisa ficar toda hora olhando, né? Segunda dica: tenha cuidado com o seu corpo. E ele dá, tá tudo na apresentação. E ele dá, a primeira dica que ele dá: respire fundo. E ele dá outras dicas, mas eu vou ficar só na respire fundo, porque pouca gente dá a atenção necessária que a respiração merece. Quando você respira conscientemente, você puxa o ar, você oxigena o seu corpo, oxigena o seu cérebro, e ele dá conta de tirar do seu corpo algumas toxinas que vão se acumulando e vão impedindo você de ter uma vida mais saudável, mais normal. Então, tirar um momento para respirar. Outra coisa, arranje tempo para relaxar. Eu estou olhando aqui porque é onde eu deixei minha apresentação. Sim, você tem que ter um tempo para se divertir, um tempo para você mesmo, mas eu recomendo que você não tire o dia, por exemplo, para maratonar séries. Então tem gente que incentiva, que fala: não, hoje eu vou maratonar, vou ficar o dia inteiro assistindo uma série. Cara, é legal? É legal. Mas fazer isso, sei lá, 2, 3 dias na semana, você percebe que no final você não está satisfeito com o que aconteceu e com o que você fez. Ao contrário, você se sente até mal. Isso não te alimenta intelectualmente, não traz um desenvolvimento. Então, vai fazer isso, faz isso uma vez a cada, sei lá, 6 meses, não sei. Estou dando uma dica só, né? Relaxa, separa um tempo no dia para você se distrair e relaxar. Mas você não vai fazer isso o dia inteiro. E por último, ele sugere que você se conecte com outras pessoas. E aí, fica aí a dica, né? Você não está num período de quarentena. A quarentena realmente é isolamento total. Você está só num distanciamento social, que é uma etapa inicial, na verdade, né? Tanto é que se você vai em lugares públicos, mercado, farmácia, eles colocam faixas, né? Para você criar essa distância, para tentar minimizar a maneira como esse vírus é disseminado. Então você deve se comunicar com pessoas, falar com entes queridos, às vezes pessoas que você não tinha tempo para falar, tá aí uma boa hora para você retomar e falar com elas. Beleza? São 4 dicas simples que você pode aplicar para conseguir se estabilizar emocionalmente dentro desse meio. E aí eu queria dar algumas dicas aqui para vocês do que seria o day after. Então, são 4 dicas só que seria interessante você prestar atenção, tá? Então, primeiro, muito cuidado com aquele estresse pós-traumático. Lembra que eu falei do gatilho emocional? Ele não precisa, na verdade, de um perigo real. Ele pode ser um perigo imaginário e você já desestabiliza completamente todo o seu organismo. Então, quando
e isso vai acontecer breve, né? Quando a gente voltar à normalidade, às vezes uma pessoa espirrando pode gatilhar suas emoções e isso gerar um estresse em você. Então, alguns cuidados, se conscientizar de que as coisas entraram já num esquema de normalidade é fundamental. Aqui são só especulações, tá, gente? Ninguém sabe direito como é que vai ser o dia depois dessa crise toda. Vai ser normal um processo de ressocialização, então a gente não sabe direito como que vai voltar, né? Se a gente vai voltar se cumprimentando com a mão, dando abraço, beijo, dividindo biscoito, por lá a gente não sabe direito. Quando alguém espirrar, qual que vai ser o protocolo, né? A gente vai ter que ter esses momentos de retomada que tem que estar preparado, né, para ter esse período de ressocialização. Uma outra dica que eu gostaria de deixar aqui, não tem problema sentir saudades, a gente fez uma pesquisa perguntando se no final dessa crise você vai sentir falta de alguma coisa. Eu achei que não ia vir muito, mas foram, assim, a gente fez com mais de 150 pessoas. E assim, quase que 90% falou, vou sentir saudades da minha família, de ter tempo de tomar o café da manhã com a minha família. Então, gente, não se assustem, quando tudo isso terminar de você sentir um pouquinho de falta, não tem nada de errado nisso. E por último, e aí na minha opinião acho que é o maior medo, o medo que todo mundo apontou, é um medo que não está tão explícito. As pessoas temem muito como vai ficar a economia, a situação de familiares, às vezes de amigos, de parentes queridos. Eu tenho a visão de que o medo maior é, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de tudo isso? E aí eu queria te dar só 2 dicas, tá? Você não tem, provavelmente você é muito novo, deve estar ali, não tem mais do que 20 anos, né? Na casa dos 20, provavelmente, ou muitos de vocês até mais novo do que isso. Você não tem repertório histórico, você não consegue olhar para trás e ver uma situação difícil, como o nosso amigo Giuseppe, né, passou com 102 anos. Então, quando a gente lida com uma situação que você não tem registro, uma memória biográfica de como lidar, é extremamente assustador. Então, olha só, se você conseguir passar por isso, eu tenho certeza que você vai, se você conseguir passar por isso, mantendo a sua saúde mental e física, se você conseguir manter a saúde mental e física, você já vai ser um grande vencedor. Porque você construiu na sua história o que é viver uma pandemia. E quando vier alguma coisa parecida, você já sabe como fazer. Você já sabe como sobreviver, como se prevenir disso. Para você conseguir manter sua sanidade mental e física, basta seguir aquelas 4 dicas que eu dei. Elas são o chão, tá? Elas são a base para você conseguir passar bem por isso. E lembre-se, né? Depois dessa situação terrível, você só vai sair mais forte, vai sair mais fortalecido. E aí, gente, para encerrar, eu até passei do tempo que eu gostaria de ler para vocês um depoimento de um escritor romeno chamado Nicolae Steinhardt. Então, lá na Romênia, na época que ele vivia, o país dele foi tomado por um governo ditatorial. E um governo de ditador, ele prende quem não concorda com ele. E não foi diferente. Steinhardt discordava do governo, escrevia críticas severas, até que o governo foi lá e mandou prender ele. Ele ficou preso 15 anos. E mais de 15 anos, na verdade, né? Quando ele saiu da prisão, ele escreveu um livro chamado O Diário da Felicidade. Quer dizer, é insano imaginar alguém que passa tanto tempo preso, depois disso sai para escrever um livro desse. Mas aí eu vou ler para vocês um trechinho do livro e eu queria que você interpretasse como se fosse você. Imagina você passando por uma situação como essa, né? Nós estamos vivendo um período não de prisão, mas subtraíram da gente algumas liberdades, né? Então eu vou ler para vocês. Ele falando, né, Steinhardt. Entrei cego na prisão e saio com os olhos abertos. Entrei mimado, luxento. Saio curado de caprichos, afetações, presunções. Entrei insatisfeito. Saio conhecendo a felicidade. Entrei nervoso, impaciente, ultrassensível a bobagens. Saio sereno. O sol e a vida diziam-me pouco. Agora sei apreciar o menor pedacinho de pão. Saio admirando mais do que tudo a coragem, a dignidade, a honra, o heroísmo.
saio reconciliado com aqueles com quem errei, com os meus amigos e inimigos e ora comigo mesmo. Queridos aprendizes, eu espero que deste período de quarentena, de isolamento social, né, ou distanciamento social, que a gente saia mais forte, que a gente saia aprendendo e valorizando aqueles momentos que às vezes passava completamente desapercebido, a gente aprenda a valorizar e esticar esse sentimento o máximo possível. Queridos aprendizes, muito obrigado pelo tempo de vocês, espero que vocês aproveitem essa gravação, fizemos com muito carinho, a Ana se esforçou muito para conseguir olhar e atender vocês, espero que vocês tirem esse proveito. Um abração para vocês e espero ver vocês muito em breve. Até mais!